Fala galera, hoje a gente vai falar então sobre segurança no Windows. Muita gente aí tá me perguntando se vai cair alguma coisa de segurança, porque no edital da PM não fala nada, né? Não tem no edital nada sobre segurança da informação. Mas a gente tem dentro do Windows algumas ferramentas de segurança e a gente precisa sim ficar atento a essas ferramentas de segurança. Então, dica 21, a gente vai ver aí as principais, né? Todas aquelas que têm aparecido nas últimas provas sobre segurança da informação. Firewall do Windows, Windows Defender, longe é a que mais, os que mais aparecem, Firewall do Windows, Windows Defender. Esses dois caras no Windows 10 eles foram inseridos em uma ferramenta só chamada Windows Defender Firewall. Aí, então a gente acessa a ferramenta e acaba então podendo fazer a configuração de Firewall e a configuração de Windows Defender. Então as duas ferramentas ainda continuam dispostas, né? Todas as duas ainda continuam dispostas aí de forma isolada, né? Tanto o Firewall quanto o Windows Defender continuam isolado, mas a gente precisa acessar no Windows 10 a ferramenta de Windows Defender Firewall para poder então chegar às configurações de ambos de forma isolada, ok? Então a Microsoft apenas inseriu os dois aqui dentro e a gente consegue então dentro dessa ferramenta, né, o Windows Defender Firewall, fazer a configuração dos dois. E esse outro cara aqui, BitLocker, né, que não deixa de ser mais importante, então a gente vai ver aí todas essas ferramentas. Vamos começar então pelo Firewall do Windows. Galera, Firewall do Windows é um filtro de rede. Ele vai operar na tua placa de rede, seja Wi-Fi ou seja a tua placa de rede com fio, e ele vai fazer um filtro dentro de uma política de segurança, respeitando uma política de segurança, com agente permissivo ou agente restritivo. Então, por exemplo, está chegando um pacote na tua rede e esse pacote está na política de segurança que ele não pode acessar a tua rede. Então, o Firewall ele não vai olhar o interior do pacote. Ele vai apenas ver o tipo de pacote e vai olhar na política de segurança. Pode ou não pode entrar. E assim ele vai fazer então esse filtro, tanto na entrada quanto na saída da tua rede. Aqui vocês podem perceber que está escrito assim, ó, que o Firewall pode ajudar a impedir que hackers ou softwares mal intencionados, como o Worms, obtenham acesso ao seu computador através de uma rede ou da internet. E um Firewall também pode ajudar a impedir computadores de enviar software mal intencionado para outros computadores. Isso quer dizer então que ele opera em ambos os sentidos, né? Então ele vai operar aí tanto na entrada da tua rede quanto na saída da tua rede, certo? Quando ele fala aqui que pode ajudar, ele está falando de forma mais subjetiva. Então, ao final, eu vou fazer algumas anotações com vocês importantes, né? A gente vai ver a matéria aqui e ao final a gente vai fazer algumas anotações importantes. Então, primeira informação do Firewall, ele é um filtro de rede e ele vai então olhar para os pacotes que estão entrando e saindo na rede e ele vai então dizer se esse pacote pode ou não acessar aquela rede. Lembra quando vocês trabalhavam e não era possível dentro da empresa por exemplo, acessar alguns tipos de sites, então às vezes é o Firewall que fazia esse tipo de situação. O Windows Defender, esse cara aqui é o que mais aparece na prova. E ele só aparece na prova perguntando para vocês. O Windows Defender é o antivírus padrão nativo, né, do Windows. O Windows Defender é o anti-spyware nativo do Windows. E aí a gente vai ter que tomar cuidado, porque eu tenho ele com a defesa apenas de spyware no Windows 7, tá? Então tá aqui a logo do Windows 7. Eu tenho ele apenas com a defesa de spyware e a partir do Windows 8 ele já vai me defender contra vírus também, além da defesa contra spyware, tá? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Essa ideia de fazer a proteção contra vírus e contra spyware cabe também para o Windows 10. Certo? Ao final, então, a gente faz um outro bizu aí, fizemos um apanhado geral junto com o firewall de quem é o Windows Defender. E aí temos a ferramenta de BitLocker. A ferramenta de BitLocker é para evitar aquilo que a gente viu aí no caso Carolina Dickmann, né? Tiraram o notebook do computador dela e aí então conseguiram pegar todos os arquivos que estavam dentro do notebook dela. O BitLocker, na verdade, ele vai criptografar. O que seria criptografar? Ele vai embaralhar todos os dados da unidade onde o sistema operacional está instalado. Então, o sistema operacional está instalado em C2 pontos e a ideia do BitLocker, né, é criptografar todos os dados daquela unidade. Por padrão, o BitLocker ele vem desativado no Windows, certo?
E como é que vai acontecer? Toda vez que eu logar naquela máquina, toda vez que eu acessar aquela máquina com meu login e minha senha, eu vou descriptografar a unidade C2 pontos. Toda vez que eu sair ou desligar o meu computador, os dados de C2 pontos serão criptografados. Basicamente é assim que funciona, ok? Então, se porventura o teu notebook for roubado, o teu computador for roubado, se alguém pegar o teu HD, não vai conseguir tirar nenhuma informação lá de dentro, porque está tudo criptografado, certo? Para poder descriptografar, então tem que ser naquela máquina com o uso daquele login, daquela senha. Só que o BitLocker ele serve apenas para a unidade onde o sistema operacional está instalado. Se eu quiser, por exemplo, criptografar os dados de um pendrive ou criptografar os dados de um HD externo, aí eu já vou precisar usar aqui, né, uma espécie, né, do gênero BitLocker. Eu tenho BitLocker para C2 pontos e eu tenho BitLocker to go para as outras unidades. Olha o bizu aqui, ó, T2 pontos, G2 pontos, O2 pontos. Então, BitLocker to go também vai criptografar as unidades, mas vai criptografar as unidades de um disco removível, certo? Então a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Vou trazer para vocês aqui uma tela em branco. Vamos lá então, galera, o Firewall. A gente vai ter aqui, na verdade, 3 ferramentas que nós vimos, né? O Firewall, certo? Eu vou anotar aqui então o Firewall, que a gente viu que ele vai funcionar como um filtro de rede. A gente vai ter o Windows Defender, que ele vai ora operar como antivírus, ora operar como anti-spyware. E a gente tem um outro cara aqui que a gente vai chamar ele, né, que nós vimos de BitLocker, certo? Então o BitLocker ele vai fazer a criptografia dos dados. Vamos ver aqui algumas particularidades. Começar pelo Windows Defender, tá? Começar pelo Windows Defender aqui, a gente vai conseguir ver, vai poder fazer um resumão, né? O que o Windows Defender não é? O que o Windows Defender não é? Eu posso dizer que o Windows Defender não é um antivírus. Ó, não é um antivírus. O Windows Defender não é um anti-spyware. E o Firewall, desculpa, não é um anti-spam. Então, o Firewall ele não funciona como antivírus, como anti-spyware e anti-spam. Por que eu falo isso? Porque é muito comum de as bancas colocarem, né? Um antivírus bem configurado não me traz a necessidade de não ter outra ferramenta de segurança. Não. O Firewall é o filtro de rede, o antivírus ele vai precisar olhar para o interior dos arquivos. O anti-spyware vai bloquear spyware e o anti-spam é um filtro que fica lá no nosso e-mail. Então, todos esses 4 caras aqui são ferramentas totalmente distintas, tá? O Firewall é uma coisa, o antivírus é outra, o anti-spyware é outra, o anti-spam é outra. Beleza. E o Windows Defender? O Windows Defender ele vai ter uma função no Windows 7 e ele vai ter uma outra função no Windows 10, ou melhor, no Windows 10 e no Windows 8 ele vai ganhar uma outra função. No Windows 7 ele me protege apenas contra spyware. No Windows 10, além de me proteger contra spyware, ele vai me proteger também contra vírus. Essa é a principal informação do Windows Defender. O Windows 7 ele vem de forma nativa apenas com o anti-spyware. O Windows 10 ele vem de forma nativa com anti-spyware e antivírus. Então ele traz para mim 2 ferramentas de segurança. Muito cuidado com isso, ok? Então o Windows Defender, ó, S de 7, S de spyware, e o Windows 10 eu tenho 2 números e eu tenho aqui duas defesas, spyware e vírus. Já o BitLocker, a gente viu que a ferramenta BitLocker vai criptografar C2 pontos. Vai criptografar, então, a unidade onde o meu sistema operacional está instalado. Se eu quiser criptografar outras unidades de disco, por exemplo, meu pendrive, meu HD externo, eu vou usar, então, aqui o BitLocker to go, certo? Então, o BitLocker to go, ele serve para proteger, criptografar os dados de uma unidade distinta daquela onde o sistema operacional está instalado. Certo, galera? Informações importantes. Essas informações todas podem cair na tua prova porque elas estão dentro do âmbito de Windows, ok? Valeu, um abraço e até a próxima dica.